Bora, meu concurseiro. Vamos embora, vamos continuar aqui então. Mais uma vez aqui, estamos aqui ainda em Administração Geral e Gestão Organizacional. Vamos agora para a matéria Políticas Públicas, dando continuidade, né, na Políticas Públicas, a aula 3, que é Diagnóstico de Problemas Públicos e Instrumentos de Intervenção Estatal. Vamos lá? Vamos embora então. Vamos ver essa parte aqui, tá? A gente agora vai falar o seguinte: a definição do problema. Uma das maiores dificuldades na formulação de políticas públicas é definir corretamente o problema, tá? Mas nós vamos ver o seguinte: o que é diagnosticar? Diagnosticar significa compreender profundamente o problema antes de escolher uma solução. Não basta dizer a agricultura está com baixa produtividade. Precisamos descobrir o quê? O que, professor Júnior? Qual é o problema? Quem é o afetado? Onde ocorre? Qual é a sua dimensão? Quais são as suas causas? Quais são as suas consequências? Por que o problema ocorre? E quais as evidências demonstram a sua existência? Macete: diagnóstico é entender o problema antes de agir. Definição do problema. Uma das maiores dificuldades na formulação de políticas públicas é definir corretamente o problema. Veja, precisamos construir mais estradas. Isso já é uma solução, não necessariamente a definição do problema. Melhor, produtores rurais enfrentam dificuldades de escoamento da produção devido às condições inadequadas da infraestrutura viária. Agora temos um problema mais bem definido. Pegadinha: problema é diferente de solução. Ponto 3. Causas e consequências. Um diagnóstico deve distinguir causas, que é aquilo que contribui para produzir o problema. Consequências é aquilo que acontece em razão do problema. Exemplo: problema: baixa produtividade agrícola. Causas: baixa assistência técnica, tecnologia insuficiente, dificuldade de acesso a crédito e capacitação insuficiente. Consequências: menor renda, menor competitividade, redução da produção e dificuldades econômicas. Número 4, árvore de problemas. Essa ferramenta é muito útil para organizar o diagnóstico. Imagine. Vamos lá. Então vamos ver a árvore, tá? Ela vai começar com o seguinte: baixa assistência técnica, pouca tecnologia e acesso limitado ao crédito. Esse é um problema. E vai mostrar menor produtividade, menor renda rural e consequências. Então a estrutura: raízes são as causas, tronco é o problema central e galhos são as consequências. Macete: raiz causa, tronco problema, galhos consequências. Uso de evidências. Ponto 5. O diagnóstico deve ser baseado sempre que possível em evidências. Podem ser utilizados dados estatísticos, pesquisas, estudos técnicos, registros administrativos, indicadores, pesquisas de campo, entrevistas, consultas públicas, informações de organizações e especialistas. Cuidado! Uma opinião isolada pode indicar um problema, mas não substitui necessariamente uma análise baseada em evidências. Dimensionamento do problema. Precisamos descobrir o tamanho do problema. Perguntas: quantas pessoas são afetadas? Qual a região? Qual a intensidade? Qual a frequência? Qual a evolução? Qual o custo social e econômico? Exemplo: 10% dos produtores é muito mais informativo do que simplesmente muitos produtores. Priorização dos problemas. O governo possui recursos limitados. Ele não consegue resolver todos os problemas simultaneamente. Então ele precisa estabelecer prioridades. Podem ser consideradas gravidade, urgência, número de pessoas afetadas, impacto social. O que mais? Viabilidade de intervenção, custo, risco, irrelevância política e capacidade institucional. Lembre, recurso limitado, presta atenção, hein? Não pode mudar, não pode deixar de entender essa parte aqui, ó. O recurso limitado
é a necessidade de priorização. Vamos para o ponto 8, instrumentos de intervenção estatal. Agora entramos no assunto esse assunto aqui, cara, entramos no segundo grande assunto aqui, ó. Agora, vamos ver, o Estado ele possui diferentes formas de intervir na realidade. Não existe apenas uma maneira de fazer política pública. Os instrumentos podem incluir o quê? Regulação, tributação, subsídios, prestação direta de serviços, transferências, incentivos, informação, fiscalização, parcerias e investimentos públicos. Ponto 9. Instrumento regulatório. O Estado estabelece regras, padrões e obrigações ou restrições. Exemplo, normas sanitárias, padrões ambientais, requisitos de segurança, licenciamento e regras de comercialização. Exemplo rural. O Estado determina requisitos sanitários para a comercialização de determinado produto agrícola. Instrumento regulatório. Tributação. O Estado pode utilizar tributos para arrecadar recursos, para estimular comportamentos, para desestimular comportamentos e para financiar políticas públicas. Exemplo, uma tributação diferenciada pode incentivar determinado comportamento econômico. Macete, tributação também pode ser instrumento de política pública. Vamos lá então, subsídios e incentivos. O Estado pode oferecer apoio econômico para estimular determinadas atividades. Exemplos, subsídios, incentivos financeiros, créditos favorecidos, incentivos fiscais. Exemplo, programas que oferecem condições especiais de financiamento para determinada atividade agrícola. Pode funcionar como instrumento de incentivo econômico. Ponto 12. Prestação direta de serviço. Vamos lá. Prestação direta de serviço. O próprio Estado ele pode oferecer, tá, pessoal? O próprio Estado ele pode oferecer o serviço, tá? Exemplo, saúde pública, educação pública, assistência técnica, fiscalização, extensão rural e serviços de infraestrutura, tá, meu querido? Então, assim, ó, exemplo da SAP. O Estado oferece diretamente assistência técnica aos produtores. É a prestação de serviço público, né? Ponto 13, transferência de recursos. O governo também pode transferir recursos para determinados beneficiários. Exemplo, programa de transferência de renda ou transferência de recursos para apoiar determinado setor. O objetivo depende da política. Ponto 14 são as informação, é a informação e educação, né? Nem toda intervenção exige dinheiro ou proibição. O Estado ele pode utilizar campanhas, orientação, capacitação, divulgação de informações e educação. Um exemplo aí, que é um exemplo claro, a campanha para orientar produtos sobre prevenção de doenças animais, instrumentos informacional educativo. Ponto 15, fiscalização. A fiscalização ela busca verificar o cumprimento das regras, exemplo, fiscalização sanitária, em estabelecimentos agropecuários. Fiscalização não é exatamente a mesma coisa que regulação, né? A regulação ela cria, estabelece regras. A fiscalização ela verifica o cumprimento dessas regras, né? E ponto 16 são as parcerias. O Estado ele pode atuar conjuntamente com municípios, universidades, cooperativas, organizações sociais, entidades privadas, organizações da sociedade civil. Isso pode ampliar a capacidade de implementação. Ponto 17, como escolher um instrumento? Não existe um instrumento universalmente melhor. A escolha depende de natureza do problema, público-alvo, objetivos, recursos, capacidade estatal, custos, riscos, contexto e efeitos esperados. Exemplo, problema. Os produtores desconhecem técnicas de prevenção de doença. Talvez seja mais adequado a capacitação mais a informação do que simplesmente criar uma nova taxa, né?
Ponto 18, a combinação de instrumentos. Uma política ela pode utilizar vários instrumentos ao mesmo tempo. Exemplo, para melhorar a sanidade animal, regulação estabelece normas, fiscalização verifica cumprimento, informação orienta produtores, assistência técnica ajuda na implementação e o incentivo estimula a adequação. Isso pode formar uma política muito mais completa. Então, assim, para a prova, para decorar, diagnóstico é entender o problema. Causa, origina, contribui para o problema. Consequência é o efeito produzido pelo problema. Regulação estabelece regras. Fiscalização verifica o cumprimento das regras. Subsídio, incentivo, estimula determinado comportamento ou atividade. Tributação pode arrecadar e também induzir a comportamentos. Serviço público, o Estado presta diretamente determinado serviço. Informações, orienta e influencia comportamentos por conhecimento e comunicação. Até a próxima aula. Grande abraço da Genoa.